Assistência que tá na bancada, levanta que o boi chegou. Assistência que tá na bancada, levanta que o boi chegou. O terreiro tava triste, neste momento se alegrou, porque receberam uma mensagem lá de cima que Jesus mandou. O nosso terreiro tava triste, neste momento se alegrou, porque receberam uma mensagem lá de cima que Jesus mandou. Oi, gente. Esse é o Dedo de Prosa, um podcast de cultura popular que faz parte do projeto da Cor de Cobre, da Clarim Companhia de Dança. Esse projeto ele foi contemplado na 30ª edição do Fomento à Dança da cidade de São Paulo. E nessa edição a gente está focando nos mestres e mestras e brincantes do Bumba Meu Boi de São Luís do Maranhão, que é o objeto de pesquisa desse projeto que a gente vai estrear com o espetáculo da Cor de Cobre. Também é importante a gente dizer que esse podcast Dedo de Prosa foi inspirado numa coletânea, que é o Memória de Velhos, Depoimentos, Memória Oral da Cultura Popular Maranhense, que mais especificamente esse volume aqui, e essa coleção toda, organizada pela Comissão Maranhense de Folclore, e mais especificamente a partir de um trecho da apresentação do livro que foi feito pela pesquisadora Maria Micol, que diz o seguinte... Está falando sobre a coletânea, como que foi feito, por que eles partiram para isso, e diz: os grupos populares deixam de ser tratados como objetos e assumem a condição de sujeitos de uma história, colocando em cena os atores, às vezes anônimos, que efetivamente dela participam. Então, essa coletânea, e a partir disso o nosso podcast, procura reconhecer o valor inestimável das suas experiências no desenrolar dos acontecimentos. E a coletânea ela fala sobre os mestres, a maioria deles que fundaram os bois, e a gente está falando sobre a geração atual, né? Quem está dando continuidade para esses bois, quais são as pessoas que estão não só dando continuidade à frente, à cabeceira, né, como eles falam, citam, mas também os outros brincantes, quem está participando e fazendo essa brincadeira acontecer hoje em dia. A gente já quer de cara agradecer a coordenação do Museu Casa de Miozinho, onde a gente está gravando, na pessoa do senhor Jandir Gonçalves e toda a sua equipe, tá bom? A produção aqui em São Luís Maranhão está sendo feita pelo Dafne Nascimento, Denis Razek, produção de audiovisual, Finareia e Deu na Telha, tá bom? Feitas as apresentações, agora a gente vai apresentar nossas primeiras convidadas. Tipo, é muito bom a gente conversar com elas, porque são duas amigas. Sim. Que a dança nos trouxe. Muito bom. Viviane? Então, a gente está aqui com a super conhecida Cláudia Regina e a não menos conhecida Concita, né, que são do boi de Leonardo, do sotaque de Zabumba, lá do bairro da Liberdade, né, o boi que foi fundado pelo seu Leonardo. Sim. Quando foi fundado? Qual o ano dele? 1956. 56. Então, está com 66 anos, né, de história. E ele foi fundado como a maioria dos bois, foi por conta de uma promessa. Por conta de uma promessa do Leonardo, mas essa promessa ele já brincava em outro boi, né? Pagando. Aí, quando ele fundou o dele mesmo, uma dissidência entre os grupos, né? Quando tem uma zanga, sim. E aí eles... na verdade, ele tinha um grupo de amigos também nesse boi, que era o boi da saudosa Aurinéia, que era no Monte Castelo, no Areal, como chamavam. E aí ele fundou o dele na Liberdade. Tá, o pessoal fala que, na verdade, o registro foi no ano de 1949. Tá? Só que pra gente, né? Documento, tudo é 56. 56. O primeiro grupo no bairro da Liberdade, sotaque de Zabumba, né? É fundado, né? É um dos mais velhos, na verdade. É o dele e o de Mestre Apolônio Meloni. São os grupos mais velhos. E Concita. Que bacana. Vamos... A Concita, gente, ela é muito tímida, mas ela é um amor de pessoa. E eu vou começar com ela para deixar ela mais nervosa ainda. Mas não fica, tá só a gente, Concita. Me fala, onde você nasceu, Concita? Eu nasci aqui em São Luís, no bairro da Liberdade. Foi. E
E o que mais você quer falar? Nome? A gente quer saber assim sobre vocês, como que foi a infância, onde nasceu, onde cresceu, assim, o nome dos pais, falar um pouco da família, como é que foi criada, ou se foi criada por outras pessoas. Um pouco sobre isso. Eu fui criada com meus pais. Nasci, fui criada no bairro da Liberdade, na Rua Augusto de Lima. E meu pai se chamava José Ribamar Araújo, minha mãe se chama Severina Costa Araújo. Ele trabalhou no antigo matadouro, quando era onde é agora o Colégio Mário Andreasa. E minha mãe trabalhou na casa dos pais de Haroldo Saboia. Depois que ela saiu da casa de Haroldo Saboia, comprou uma máquina e ficou costurando em casa. E ele todo o tempo, até se aposentar, meu pai trabalhava saiu lá do Matadouro, foi para o Mercado Central, aí lá ele se aposentou. E aí a sua mãe era costureira e essa coisa de você hoje bordar, você aprendeu com ela, veio com ela? Não. Eu fui aprender a bordar quando eu comecei ir para o boi. Aí que o seu Leonardo dizia para mim, ele me olhava. Antes disso, eu tinha uma prima que dançava, tinha 3 primas que dançavam lá de Tapuia. Aí ele me olhava e dizia assim, está no ponto de brincar tapuia. A mamãe, ainda não. até um ano, eu vim e ele dizia, me leva aqui, que ele gostava de uma mulher aí, assim, eu estou cansado, me leva. Aí a gente pegava ele e ficava, era uma porção de criança. Eu levava ele ao redor, deixava em casa, e ele, agora vamos para casa. Até um dia ele chegou, olha, eu que te quero para tu dançar no meu boi. Eu dizia, Silvio, eu não. Aí tinha uma quadrilha chamada Rosa Branca, ensaiava na porta lá de casa. Aí ele, tu não vai sair nessa quadrilha, tu vai sair no meu boi. Aí tu já viu, o dono da quadrilha já tinha me dado os panos para mim fazer minha roupa, eu olhava assim. Aí ele dizia assim, não, tu sai no boi, sai na quadrilha. Eu digo, eu não vou me acabar, está dançando um lado, outro, não sei nem para que lado. Aí depois eu digo, mamãe, eu vou sair no boi, que é menos desgastante. aí eu comecei a sair no boi. E você tinha quantos anos nessa época? Acho que de uns 15. 15? É. E aí nessa época você mesmo já fazia sua indumentária, sua roupa? Não. A primeira indumentária quem fez foi a Dona Adelaide. Quem é a Dona Adelaide? É a esposa de Leonardo. E foi ela que te ensinou a bordar? Ela começou a ensinar, porque ela dizia assim, desmancha isso daqui. A gente ia desmanchar, era eu e uma sobrinha dele, que é justamente a afilhada dele também. A gente ia para lá, aí ela dizia assim, desmancha isso daqui, me ajuda a desmanchar. Ela errava, a gente ia desmanchar. Aí, quando tinha alguma gola que era para reformar, a gente desmanchava tudinho por dentro, aí ela só ia reformando. Aí, depois, passou, aí teve quando foi 2009, parece que foi, teve a oficina, a primeira oficina. Aí que eu fui ver onde que era a agulha, canutinho. Tá. Então, todo esse período que você estava lá... gente, acho que a gente não perguntou. Eu perguntou da função que ela desenvolve. Não, porque ela foi falando... Só para a gente ela é bordadeira, só para a gente se situar. Hoje você desenvolve qual função dentro do boi? Bordadeira. Por isso que a gente perguntou sobre o bordado, tá, gente? Você lembra qual foi a primeira indumentária completa assim, que você fez? Ou qual foi o primeiro desenho que você bordou? Eu sozinha, a gente nunca bordasse sozinha. Sim. As primeiras coisas que a gente bordou foi numa oficina, era eu e outra menina, que sempre ficava 2 pessoas bordando. Foi um São João. Caraca. E outro foi um São Pedro que a gente bordou. E mais rosas do lado. Isso foi depois da oficina, em 2009? Não, foi dentro da oficina. Foi dentro da oficina? Dentro da oficina. Aí, depois da oficina, eu bordei outro São João, aí já que eu fui fazendo aqueles quadriculados com as cores diferentes. Sim. Sim. Entendi. E você, Regina? Já falar. Lembrando da sua infância, de onde você cresceu, onde você nasceu? Sim. Na verdade, eu nasci em Cururupu.
tá? Baixada Ocidental Maranhense, que fica quase 600 quilômetros daqui da capital. Então, eu nasci lá. Meu pai... Eu sou a primeira filha do mestre Leonardo, sou filha do mestre Leonardo, sou a primeira filha dele, da minha mãe, com ele, e a última filha dele. Porque ele tinha 5 filhas, né? Cada uma filha numa mãe. E assim ele me criou. Quando eu vim de Cururupu para cá, eu tinha 4 anos. Assim, as pessoas me falam. Eu tenho pouca lembrança, assim, da minha infância lá. E aqui, morando já com a minha mãe. E minha mãe tinha um outro marido, lógico, né? O esposo e outros filhos. E meu pai me ajudava. E quando eu tinha, assim, 7 anos, a minha tia, acho que conversando com meu pai, achou melhor que ele me criasse. Até mesmo pela questão do estudo, essas coisas que se hoje a gente está aqui com essa conversa saudável, essa conversa boa, esse dedo de prosa, graças a essa expertise, né? Da minha tia de levá-lo para criar, né? Que era uma coisa que ele fazia muito, era apostar na educação, apesar de ele ter sido aquele homem que só sabia, né? Tinha muito saber empírico, mas ele não foi aquele homem de banco de escola, ele mesmo falava pra gente que ele tinha muita dificuldade, se quebrava lápis ou não tinha atenção, que ia só para namorar com as meninas. E aí ele era esse homem que ele sempre apostou muito na questão da educação. Principalmente, eles não tinham filho, porque ele casou com a minha madrasta, Adelaide. Ela não teve filho. Então, por isso que eu fui para lá. E eles criavam também uma prima minha, que era a neta da irmã do meu pai, que morava no Rio de Janeiro, né? E aí, assim que nós éramos as 2 crianças da casa. E com isso eu fui deslanchando. Fui estudando, né? Na medida do possível, ele como pobre, como eu estou falando, ele sempre primava por isso. E a gente acaba aprendendo, né? Aquela vivência da casa. Eu não sabia o calendário, não sabia as épocas, não sabia identificar enquanto criança quando começava o boi, quando era para apresentar o boi brilhoso e quando era a festa do boi, que era a que eu mais me interessava, né? Quando encontrava um monte de gente. E aí a gente podia ficar muito mais à vontade, que o pessoal tirava o olho de cima da gente, porque... Mas, e a gente vai aprendendo. E essas atribuições, antigamente, enquanto criança, era a criança que fazia, né? Sim. É bom hoje eu estar falando isso aqui, que a gente aprende, porque quando a gente pede para alguém fazer, é porque também a gente sabe, né? Sim. Fazer. E graças a essa época, eu aprendi muita coisa, eu sei muita coisa. Então, e a minha madrasta era bem rígida, né? Mas a questão do bordado, eu sabia fazer mais a parte de dar comida, aquela coisa que a gente aprende mesmo. Sim. Mas o bordado em si eu tinha pouco tempo para fazer. Mas também tenho uma habilidade em confeccionar o boizinho do Buriti. Isso aí eu aprendi quando criança, e quando tu aprende, tu não esquece. Por mais que tu demore mais tempo para te fazer né, confeccionar, mas também foi uma coisa que eu aprendi, que hoje não faço por falta de tempo. Sim. E isso, fui criada com eles, né? Graças a Deus, com meu pai, com minha madrasta, aprendendo aquela rotina de lá, mas eu vivia todo o tempo querendo fugir daquilo ali, porque era muito estressante. Quando chegava a época da festa, né? Aqueles afazeres que antecedem a festa, que são os ensaios. E aí ficava aquilo tudo para trás, para a gente limpar dia seguinte, o povo ia embora. Não tinha negócio de descartável, não tinha nada disso. Agora que tem. Aí ficava a pia cheia de louça para lavar, sabe? Sim. E aí começava a minha labuta, a limpar a casa, deixar tudo arrumado, né? E é isso. E a minha madrasta era dedicada ao bordado, sabe? Os bordados que eram feitos fora, como até hoje, eu creio que na maioria dos grupos, é o boi. Porque o couro do boi, ele é bordado fora, porque as pessoas não veem. Porque quando ele aparece, né, que é dia de São João, eu acho que é mais uma estratégia deles, de muito tempo, de ser bordado fora, que a pessoa não sabe o que está fazendo. No dia do São João é aquela novidade. Sim. Você está entendendo? Então tem isso. Então o boi não era bordado lá, mas a maioria das peças, ela que confeccionava. Então ela vivia para bordar. E aí quem assumia a coisa da casa era eu, no mercado, que o Mercado da Liberdade, a Feira da Liberdade, é ali mesmo, né? Então eu que ia para a feira, eu que assumia esse papel e estudava. E aí como é que eu vi para eu
não querer mais estar fazendo aquilo enquanto adolescente. Eu queria estudar muito, porque eu acho que se eu estudasse bastante, eu escapulia, né? Eu ia para outro canto, porque a gente acaba se cansando, né? E isso aconteceu até no ano de 86, foi. Ano de 86, eu acabei, né? Fiz o ensino médio, estudei sempre em escola pública, mas quando eu terminei o ensino médio, eu fui parar no Rio de Janeiro, Niterói. E aí, por lá, fiquei 12 anos, né? Trabalhei, ganhando trocado, meu dinheiro, né? Que antigamente era bom da gente trabalhar fora, assim, nessas grandes metrópoles. E aí, no ano de 1900... Ai, meu Deus, quando foi? A empresa que eu entrei lá em Niterói, ela veio para cá. Veio para o Maranhão, né? E São Luís. Ficou na BR. E aí eu vim de lá, empregada, então... que era a antiga Skin Cariol, Nova Skin. Aí eu vim de lá pra cá e a gente já vem melhor, né, com outra cabeça e tal. Sim. Onde eu fui morar na mesma casa. Isso foi uma felicidade para eles, quando eu voltei e fui pra lá, né. E aí eu já vi que tinha muita coisa mudada dentro do grupo, né. Tinha o amigo, a família do amigo dele, que tomava conta, porque ele já estava bem debilitado, né. E outras coisas dentro da casa também que ia acontecendo com eles lá, com o casal. E aí ele já tinha pouca voz de comando, ele quase não comandava assim. E eu lembro que depois que eu estive lá, que eu cheguei, aí casei, tive a Thaís, aí era uma coisa que ele era muito feliz, né, com a minha filha. E assim ele começou, lembro que numa festa, terminada a festa, disse que era para eu ajudar. Ele sempre pedia, ô pequena, me ajuda nesse boi. Aí eu, papai, isso não dá certo, isso é muita gente e tal. E aí você realmente não quer, porque você não encontra tempo, porque você fala que está sempre ocupado, você já tem suas atividades, seu trabalho, aquela coisa. Uma filha. Sim, aí você não se vê dentro daquele cenário, você se vê para ir lá, olhar. Mas também eu via de uma outra forma que aquilo ali era a vida dele. Sabe, o Leonardo, ele amava aquilo tudo ali, acho que ele vivia realmente, né, que ele se aposentou muito cedo, e aí ele vivia para aquilo ali. E aí, um determinado ano, tá? Ele faleceu em 2004, no ano de 2000, eu diria, foi o ano de 2000. Aí, no encerramento de uma festa, ele estava assim, ele se distanciava do povo, né? Ele ficava assim, a hora dava muito coitadinho, ficava no canto assim. Ele estava chateado, às vezes acho que não queria também me partilhar comigo, tá? Aquela coisa toda. E aí ele disse para mim, eles estavam, né, o pessoal fazendo uma reunião e disseram, tinha prestamento de conta do que foi a temporada. Aí eu falei, eu quero participar da reunião. Quando eu falei que eu queria participar da reunião, virou um burburinho, todo mundo falando mal. O que a Regina quer? Se metendo com boi, a Regina... E aí nessa época também, que eu vim de lá, trabalhar na Skin Cariol, na época, né, e tinha uma farda, um uniforme, onde você vinha de sapato. E quando eu chegava nas reuniões, eu vinha com esse sapato. E eu certa vez até ouvi uma pessoa dizer, ela vem pra cá com esse bico fino. Era um sapato. Vai com esse bico fino agora, né? Dizer que vai tomar conta de boi, não sei o quê, sabe? Sim. E aí isso tudo são desafios que a gente quer apostar para ver se dá certo. Ele também apostava muito em mim. Né? Eu ia ser doutora, ele me chamava minha doutora. Ele tinha assim, muita felicidade. Porque eu trabalhava numa empresa, acho que a liberdade toda, acho que somos todos soube quando eu vim empregada nessa empresa, porque ele fazia questão de sair da Liberdade num carro de seu Alivar, que era compadre dele, para ir lá para a BR, para Skin Cariol, para falar que eu trabalhava lá. Eu trabalhava no setor muito bom. E que eu era a doutora dele. Sabe essas coisas assim que não é para acontecer e ele ficava assim, tão feliz que virava um abuso. Mas, assim, a gente sabe, né, depois que a gente é pai e mãe, a gente entende esse cuidado, essa encheção de saco às vezes. E, assim, com isso, acabou que no ano de 2000 eu entrei, né, de fato. Foi um burburinho muito grande, mas entrei e estamos aí. Resistindo. O sotaque de Zabumba é o sotaque que resiste, né? Mas se resiste, eu creio que agora, eu diria que numa administração feminina, se torna mais leve a questão de administrar, a questão de estar nesse cenário. Porque você trabalha de forma descentralizada.
né? Você tem mais pessoas, né? Que você pode delegar, pode acompanhar. E naquela época não, eu via os relatos, né? Que vocês podem ver aí no Memória de Velho. E também era muito assoberbado. Eles eram homens porque eles, assim, muito atarefados, porque primeiro que não sabiam delegar, não sei se era medo, não sei o que era, mas assim, não tinha confiança. Sabe, eu sei fazer, então eu que dou conta. O compromisso é meu com o santo. Sim. Eu até agradeço, São João, por estar me aceitando nesse cenário, mas assim, eu também não posso morrer fazendo a soberbada de tanta coisa. Sim. Né? E eu acredito assim que a figura feminina, a mulher à frente, ela trouxe outras mulheres, né? Sim. E a coisa flui melhor. Porque a gente não trabalha diretamente só com uma mulher. A Concinta trabalha, né? Que ela fica direto, tá? Com a gente lá, um bordado, e você, são desafios, ela vai dando conta, ela e mais umas 2 companheiras, já tem muito mais. Mas eu faço outra atividade, eu trabalho fora, eu trabalho na atenção básica, na esfera pública municipal, né? Eu trabalho na atenção básica. Ô Rê, qual era a escolaridade dele? Assim, o meu pai, ele não tinha. Não. Eu acredito que ele sabia... Ele sabia ler? Ele sabia ler, escrevia muito bem. Sim. Pronunciava algumas coisas erradas, porque ele achava que era o correto para ele, porque ele não aceitava você dizer, que ele falava assim, ó... exemplo disso era um termo que ele usava para ser uma toada. Ai, gente, ele falava, era para falar preconceito na toada, ele falava assim, preconceito. Falava assim, mas meu pai... O pessoal falava, mas tá errado. Tá errado o quê? Eu vou dizer preconceito, de prego, vou prender alguma coisa. Ele tinha umas tiradas que era dele, assim, umas coisas que ele achava que estava correto, entendeu? Sim. Aí então ele falava preconceito. E a sua escolaridade hoje? É outra, aí com o que ele pôde me proporcionar, eu consegui, né? Eu fiz um técnico, tá? Na Escola Técnica Federal do Maranhão. Sim. Eu da escola pública fui do SEMA, né? Depois, na época, não sei hoje como é o nome do SEMA, era fazendo fundamental. Depois tinha o liceu, quando você saía do SEMA, que era para fazer o médio. Mas aí entre o liceu e aí eu fiz o seletivo para a escola técnica, que hoje é o IFMA. Eu quero Cefet. Era o Cefet. Aí do IFMA eu fiz um curso técnico, aí passei para o Senai, que é ao lado, fazendo mecânica diesel, que me levou para fora. Tá. Assim. E aí hoje, depois eu fiz uma graduação em gestão pública e uma especialização em saúde pública, com ênfase em saúde da família, que é justamente o que eu trabalho hoje na esfera pública, né, na administração, justamente sou gestora de um posto de saúde, baseada nisso também, nesse conhecimento. E você tem uma filha? E a escolaridade da sua filha? Eu tenho uma filha, né, nascida na Liberdade, minha filha é médica veterinária. Ela está com o ensino superior? Tá, ela já formada aí, e está trabalhando já. Sim, veterinária. Está me ressarcindo, né? E Concita, você, qual que é a... Deixa eu pegar a escolaridade dela. E você tem filhos filho? Também? Eu fiz até o 2º grau. Sim. E pretendo fazer uma faculdade. Aê. Eu tenho uma filha e uma neta. Uau! E você, como a Regina falou, o tempo inteiro você está no boi. Você sempre trabalhou no boi. Como que foi sua vida, assim? O que você fez? Olha, o que você faz, quer dizer? Lá no boi, eu faço os bordados. Quando não tem a corda para bordar, eu faço lembrancinha, faço bolo para negócio de festa. Sim. Crochê, o crochê eu faço. Agora fiz um curso de corte e costura no Senai, que comprei uma máquina para mim. Uau! Para me costurar. Que beleza. Então, o tempo inteiro você sempre trabalha sempre trabalha ligado ao boi, né? Só trabalhando no boi. Sempre. Não. Entendi. E isso é bom, assim, com ela relatando, porque parte do que ela adquiriu, eu acho que vem mesmo do boi. Porque a Concita se mantém dentro desse grupo até hoje. Eu falo, se mantém dentro do grupo enquanto brincante e enquanto amiga da gente na casa.
Porque ela era a procuradora do Leonardo e da Adelaide. Ela era a pessoa que recebia os recursos deles no mês. Né? A De pessoa que tinha a confiança senha. mesmo. Então assim, aí vem Regina. Agora, eu diria, tudo são momentos na vida da gente, né? E ela é a pessoa que você tem a confiança de, né? Porque primeiro que sabe muita coisa de dentro da casa, a rotina da casa. A gente identifica quando é um grupo que tem muita gente, que a gente lida com essas energias, com tudo, né? Claro, ninguém é perfeito. E a gente já identifica de longe quem é quem. Isso tudo que faz com que a gente realmente toca aquilo ali, sabe? Sim. E aí ela, a partir do momento, dentro do Bumba Meu Boi, uma coisa que aconteceu com a gente, vários projetos que vão aparecendo, ela está inserida praticamente. Então, nós tivemos recentemente uma oficina, setembro, uma oficina pelo espaço. Pode falar o nome das empresas? Pode. Pela Vale do Rio Doce, e ela foi a oficineira. Eu achei assim muito nobre, porque com essa oficina ela comprou uma máquina. Eu fiquei mais feliz ainda. Ah, que legal. Entendeu? Então são essas coisas que vão acontecendo que às vezes as pessoas não sabem, né? Sim. Estamos em meio a uma pandemia, onde as coisas ficaram difíceis, né? Muita gente desempregada, mas a gente ainda consegue movimentar esse mercado aqui da cultura popular, trazendo e contemplando os nossos, Sim. eu diria. Então, assim... Então, quase todos os projetos da gente envolvidos, ela está no meio. Legal. Nós vamos entregar uma cesta em tal canto. Aí já tem um grupo que você, pelo seu trabalho, né, pelo seu compromisso lá Com o boi. Não, com o serviço, com o posto. Ah, de entendi, saúde. do Aqui posto. você já delega, você já sabe quem é a pessoa que vai lá lhe representar, quem é a pessoa que vai. Tá entendendo? Entendi. Então tem tudo isso aí. Então eu diria que. Concita, o sotaque do boi é o sotaque de Zabumba, né? Sim. O que caracteriza esse sotaque? O que caracteriza ele enquanto boi de Zabumba? É o quê? Tipo assim, a gente queria saber, por exemplo, uma pessoa que não sabe, nunca viu. Ela, eu vi o boi, mas você sabe que sotaque? O que a pessoa olha e fala assim, isso aí é Zabumba. Você, mas vocês duas também, né? No caso. É que como você fala bem pouquinho, você é bem quietinha, a gente fica Tem que puxar para ela conversar. provocando. Zabumba, né, nega? A Zabumba. A própria Zabumba já caracteriza o sotaque. O sotaque vem o pandeirinho, o maracá e o apito para comandar. Tá vendo? E os personagens que tem no boi são qual? Atapuias, vaqueiro, os pessoal da Zabumba, dos pandeiros, chapéu de fita. E tem os personagens do Pai Francisco, Mãe Catirina, ainda tem a burrinha ainda. Ah, tá. Tem O burrinha. vaqueiro é diferente dos de fita. O vaqueiro é o que? O vaqueiro é aquele que pega a vara e tem o maracá, que tipo vai morão, vaquejando o boi. que chama de morão. Você é ferrão morão que também? você chama. O personagem que ele Do- fez da cor de cobre. É vaqueiro. Aquele Aquele é vaqueiro. Que dança Vaqueiro. com o boi. Com boi. E aí tem Catirina e Pai Francisco. É. Você já parou para pensar como que seria a Catirina e o Pai Francisco? De verdade? Eles existindo, sendo materializados, vamos dizer assim. Se eles fossem uma pessoa. Uma pessoa. Eu nunca pensei assim. Não. Como que tu olha eles assim? Dentro do boi, o de vocês eles usam máscara ou não? Usam. Usa máscara? Não, só o Pai Pai Francisco que Francisco. usa. Que usa máscara preta com os Narigão, trajes. O narigão e o facão, ou então com uma espingarda que eles façam de pau. E a máscara é aquela de tecido? Sim. A Catirina. E a Catirina de vocês é homem ou mulher? Mulher. É mulher. Mas ela sempre. Falar sobre isso. Eu lembro que tem uma história que tinha, no caso dos personagens, tem Tapuia, são só mulheres. Sim. Só que teve um homem que dançou com vocês. Teve sim. Pagando uma promessa. 2 homens, né? Foi, 2 2 homens. Pagando promessa. Nossa. Sempre teve Tapuia no boi? Sempre, porque o Tapuia, a Índia Tapuia é personagem do Zabumba. Agora, a questão dela vir caracterizada daquela forma, vestida, eu acho que mais era um olhar do próprio fundador, do próprio Leonardo. Porque ele pedia as meninas
para os pais acho que a não exposição fez com que eles criassem aquela indumentária. Assim que eu vejo. Como que é a indumentária como? A indumentária, ela não tem, né, a perna de fora. Eles têm quando usavam sapatilha ou tênis, eu lembro que na época era tênis, uns tênisinhos, eles tinham um meião igual o jogador de futebol, meião acima do joelho. Assim que era. Depois que eles... Colocaram a meia calça de crochê? Não, ele não é bordado. É meião mesmo, como meião se fosse de jogador de futebol. Então primeiro era o meião. Legal. Era acima do joelho. E o short é um short balonê, um short de elástico nas pernas. Né? No cós e nas pernas. O short ficava assim. Fazia uma saiota, uma saia assim, antigamente era de lenços. E aí substituíram, substituíram pelo cetim, mas uma saia de cós, aquela saia com as peças separadas, não sei como chama aquilo ali, e a blusa, manga comprida. E a questão do chapéu, tá? Que na verdade é um cocá, tinha a questão do Leonardo não usar pena. Por isso que não tem pena. Tu vê boi de zabumba, onde as índias, né, elas vão estar com cocá de pena. Elas vão estar com alguns acessórios que tem pena. E o Leonardo, por uma particularidade da religião de matriz africana, não tinha. Então, as pessoas não então sabem a zabumba só de Leonardo... ele tem aquela vestimenta. Que é aquele vestimenta de ráfia. De ráfia, mas eu já vi também. Tem outro boi. Tem outros que tem a ráfia, como eu já vi. Legal. Não é característico. Eu sei que fosse característico sendo zabumba, que automaticamente o capacete, o cocá fosse de ráfia. Então não é. Não, você disse que outros têm ráfia. Outros têm ráfia. Só a questão de não ter pena. Isso, que de vocês que não tem pena. Pena. Agora o formato do cocá tem outros grupos de boi de zabumba que eles têm igual. Eu conheço. Eu já vi, assim, o boi que eu posso citar, de ter visto que tem aquele estilo de cocá. O boi da fé em Deus, ele tem. Só as cores que são diferentes, né? Que é verde. Sim. Mas ele tem a ráfia, ele tem aquele tipo de cocá. Eu não vi pena. Você lembra quando mudou a meia, o meião? Não lembro, mas já quando tem... você entrou era como? Já quando eu entrei era com a meia calça já branca. era meia calça, que é a meia branca. calça de crochê. É isso. Não, era aquela... Tarrafa. Que ele comprava já pronto. Já pronto. Aí, com essa dificuldade, começaram a confeccionar a tarrafa de crochê. Aí toda vez... Aí a meia de crochê, eu vou dizer para você. Arrastão que vocês chamam. Não tem a tarrafa de pescar? Sim. Que é a redinha? A meia arrastão tem aquele formato. Ah, o formato. É o formato, né? Não é isso? Quando começou a ter meia de crochê, foi eu e outra menina, que a gente, toda vez que a gente, os pessoal vinha com a zabumba, encostava e rasgava. A gente, vou largar que tá comprando meia. A meia calça. Aí a gente comprou a linha, mandou uma moça fazer. Aí nisso todo mundo pegou. Padronizando. Tá vendo como Sim. E hoje... aí é o padrão. Isso, padronizou. E aí depois a gente viu a questão do pé. Cada um vinha com uma sapatilha diferente. Aí depois que eu entrei também para a administração do boi, eu sempre falava, digo, gente, a gente olha os grupos quando chegam nos arraiais, que a gente vai olhar, né? E você vê uma padronização. A frente do boi é todo mundo padronizado, né? Então, bora começar a primar por isso. Aí foi que começamos a ver a questão da sapatilha, e tem gente que o pé já cresceu de um ano para o outro. E aí começamos a ver isso, aí foi melhorando, entendeu? E a satisfação disso tudo é quando a gente ouve alguém falar dessa organização, né? Tudo coisa que a gente vai vendo e vai... Não é porque é zabumba, né? Sim. Que a gente não vai também melhorando essa padronização para ficar essa coisa que chama atenção. Que legal. Porque... E outra coisa, o zabumba, por essa não exposição de abdômen, de tudo, nós temos a avó, tá? A Concita é índia até hoje, uma das gente, assim, a da avó é índia tapuia. Você, a sua avó? Não. Eu, que sou a avó. Ela é a avó que ainda tapuia. E quem mais é a avó que é índia tapuia lá? Não, nós temos mães, né? Tem mãe. Várias meninas. Que legal. E bacana que continua bonito e sem aquela exposição, né,
De nada. Fica uma coisa que a Índia não tem que ser só a jovem e tal, sim. é Aí, livre, que bom, né? É, exatamente. Que gostoso. Já está se aposentando. Tá se aposentando? Falando isso. E, ó, a costureira, ela era ainda Tapuia no ano de 2007, naquele ano lá daquele festival, foi que ela foi ser vaqueira. Vaqueira que ela fez. Em 2007. Mas ela foi a vida inteira dela dentro do Boi Leonardo em Tapuia. Que legal. Aí eu tô vendo se eu vou ser vaqueiro, não dá pra mim que cansa. 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 Aí eu penso, eu fico olhando, eu digo, o chapéu também pesa. Demais. E o vaqueiro é independente, se homem ou se mulher. É, independente. Independente. Porque Mas qualquer um que personagem, tem, né? qualquer personagem. É só um que É, tem. se teve até Tapuia, teve homem como homem, Tapuia pagando Qualquer promessa. personagem hoje pode ser homem ou mulher, que nós temos, ó. Antigamente, na época de Leonardo, mulher não tocava zabumba. Zabumba. Sim. Era só pra Era só homem. tapuia, Só podia. chapéu de fita que tinha algumas mulheres e na cozinha. Nem vaqueiro, não podia. Nem vaqueira. Era super, super masculino, né? Hoje até eu já saí de vaqueiro, em 2012, né, Nega? Foi. Entendi. A gente tinha conversado antes, né, quando a gente falou sobre vocês participarem e tal, que legal. sobre alguma história assim que vocês gostariam de contar, coisa que normalmente quando dá entrevista, né, você acaba não falando, e esse é o nosso objetivo, poder falar coisas inusitadas ou trazer alguma novidade, sei lá, fazer um diferencial. Não sei se vocês pensarem em alguma coisa, em alguma história, que devem ser muitas, conseguir escolher alguma coisa. São tantas, né, Nega? Lembro uma aí que a gente... Alguma coisa de aconteceu, vocês, que a gente- por exemplo, não sei, que porque a vocês são gente muito criou amigas. Quando começou, quando chegava na temporada junina antigamente, né? Fora esse momento agora, pandêmico que estamos vivendo, eram muitas apresentações. Então nós já tínhamos assim 10 garantidas, fora as extras que apareciam. E a gente tinha que se organizar, né? Era. E com isso que aconteceu, Foi o que a gente... era 2 ônibus, e aí ela disse assim, passa Tapuia e o boi, alguns chapéus de fita, não fica muito atrapalhando lá os pessoal passar no ônibus, entrar no ônibus, botou uma Kombi. Aí o boi foi dentro da Kombi. Quando chegou no arraial, a gente chegamos com o ônibus e a Kombi estava rolando procurando o arraial. No caso, o boi. com o boi. Com boi. Aí teve... Tá na hora, a gente ligava. Tô procurando o arraial, ainda não achei. Aí a gente teve que brincar com um boi, parece que foi de orquestra, não foi? Foi o boi de Emília, que estava lá apresentando na hora e terminou de Emília, não vai embora, deixa o boi para... Que a gente já guarneceu e a gente está indo para a porta, não pode ir sem boi. Sim. E aí ela deixou o boi dela. E aí depois o boi chegou antes de terminar? Bem depois. Que Depois de muito, bem já depois. estava despedindo Aí já. chegaram o restante das Índias Tapuia com o boi. Eu digo, meu Putz. Deus, os 2 bois numa Kombi. Isso aí era uma inovação, né, que eu estava fazendo. Ah, vocês tinham 2 bois. Temos. Sempre tem 2 bois, É. sempre tem 2 bois. Tá. E aí, para não ficar... Para desafogar, né? Principalmente quando é véspera de São Pedro, todo mundo quer ir para amanhecer na Capela de São Pedro. Então, eu já estava com 2 ônibus lotados. Eu digo, então deixa eu ver uma Kombi para desafogar. E a Kombi se perdeu do povo. Gente, E aí, na hora da apresentação, o boi não estava. Foi a metade da Tapuia na Kombi e a metade no ônibus. ainda bem, tinha celular então já. Ainda bem, né? Falando... E assim, Eu tô aqui. deu certo, deu. Até... Gente do céu. Eu queria fazer uma pergunta, quero fazer uma pergunta Sim. para vocês. Assim como você herdou, né? Tá seguindo adiante algo que foi fundado pelo seu pai. Assim como você aprendeu com a dona Adelaide bordado, uma pessoa que parou ali e quis te ensinar. O que vocês pensam sobre quem vai suceder vocês? Tem horas que vocês param para pensar ou não? Né? Se isso é uma coisa que passa pela cabeça de vocês, se vocês pensam assim, putz, a próxima pessoa que ficar no meu lugar, mesmo que não saiba quem ainda, isso aqui eu não posso deixar de falar para a pessoa, porque isso vai fazer um diferencial. Não sei. Vocês param para pensar sobre isso? Olha, eu já pensei. Eu tenho uma filha, né? Mas ela também é índia, Tapuia. Mas a
minha filha, ela é muito... Assim, ela acha que eu me desgasto muito, sabe? Eu me chateio muito. Então, ela fala assim, a senhora tá dentro desse negócio que a senhora quer, dizer que ela sempre fala às vezes, né? Por quando tem uma chateação. E, no momento, eu não a vejo assim, querendo estar na condução. Eu não vejo. Uhum. Eu também tinha esse mesmo sentimento que ela tem. Eu também não queria estar, né? Sim. E depois, quando eu vi que poderia ter o boi de Leonardo ficar simplesmente na história, pelo sotaque que não tinha essa grande valorização, e por não ter pessoa que quisesse também assumir. E você não perder essa identidade. Eu, no bairro da Liberdade, né? Foi fundado ali, criado ali, todo mundo conhece. Então, e uma saudade. As coisas vão se confundindo. Então, era aquilo que era muito dele. Por mais que você passe resistindo, relutando a vida inteira que você não quer, hoje o boi da Liberdade ele faz parte da minha vida. Eu posso, tá? Fazer outras coisas, mas eu vejo que chega um período, eu me envolvo, eu amo isso que eu faço. Né? E eu faço com que as pessoas também que estão comigo também tenham o mesmo sentimento, o mesmo desejo. Tanto é que a gente agora é até artista, né? Da cor de cobre. Mas, olha onde nós estamos. É uma coisa assim meio doida, né? E a gente vai gostando. E aí eu acredito que dentro do próprio grupo, tudo tem um momento certo. E surge um novo espectador, surge alguém, porque quem está ali tem uma história, né? Tem gente ali jovem que eu vejo da forma como fala do boi. Na época do meu pai, porque meu pai... Então, eu acho que esses são os novos espectadores. São pessoas que, uma hora, né, com a história que tem no bairro e perante outros grupos, você nunca quer perder. Tá entendendo? Sim. E aí, esse novo, quando chegar o momento, ele vai estar ali. Uhum. Assim que eu acho. Sim. Entendeu? Assim como eu tive esse desejo de estar, tem outros também. Falta oportunidade. Isso a gente vê no dia a dia, quando tem algum personagem muito importante que a gente acha, que os outros acham, que é muito importante dentro do grupo, uma hora que ele se sente muito importante e ele começa a se fazer de difícil, surgem novos espectadores. Quando você dá uma oportunidade a alguém que não estava naquela posição, você se surpreende. Então, eu acho que essa é a transformação. Muito sábio. Muito sábio, assim. Isso que você está dizendo. Vivência. Vivência. E você? Foi assim. Eu sei fazer o capacete hoje do boi, o Leonardo que me ensinou. Sim, você falou que Ele chegava a dizer assim, era eu que é a sobrinha e a filhada dele. Olha, vocês duas eu quero da hora, a gente ia. Aí nossa mãe já sabia para onde que a gente estava, não se preocupava. Ele, vou deixar você, deixava a gente. Na hora de ir, ele deixava a gente. Ele ensinou a gente a fazer o capacete. Quando tinha, que ele fazia também umas garrafadas. Sim. Umas garrafadas, aí ele chegava, de manhã cedo eu quero vocês aqui, que eu vou no Mercado Central comprar os matos, comprar as cascas, para a gente botava dentro de uma bacia grande, que até hoje ainda tem lá, de alumínio. Aí a gente botava dentro d'água e a gente ia lavando para tirar a terra, botava em outro, botava outra água, ia tirando do galho. Aí depois ele saía, quando ele vinha, já está tirado, a gente já... Quando ele... Aí fazia as garrafadas, aí depois ele vinha. Agora vamos socar a casca. Lá vai a gente socar. Eu sei algumas coisas através dele. Sim. E a gente nem comentou, né, que ele era um grande fazedor de beberagem, de garrafadas, sabe? Onde ele tinha várias, assim, num canto da casa lá. Eu diria, como, meu Deus, o nome que vocês usam. Ele fazia, deixava lá no canto... Esqueci o termo. Esperando o tempo de ficar pronto? Sim, tipo, envelhecendo. repouso. Ficava envelhecendo. E essas garrafadas, ele vendia o dia inteiro. Toda hora alguém batia na porta comprando uma garrafada para enxaqueca, comprando uma garrafada para não sei o quê. Sempre tinha. E aí, isso aí também ele ensinou, né? Não. Aí ele dizia assim, minha filha. É, ele mandava a gente tirar do galho.
Tinha vezes que a gente passava no liquidificador, mas na hora de preparação ele dizia assim, vai tal lugar. É verdade. Aí a gente Ele ia. tinha isso, ele tinha umas sacadas assim, que depois quando passa o tempo a gente lembra, né? Ele cobria os instrumentos. Tá, ele cobria. Sim. Mas o segredo de puxar aquele couro e afinar assim, ele não disse. Não dizia. Porque ele acabava de cobrir o instrumento, você sentia que ele já estava. Assim, parecia que o instrumento já estava coberto há muito tempo, saía o som bom. Ele não dizia não. Na hora de fazer o caqueado, ele mandava sempre alguém fazer alguma coisa. Fulano, vai pegar não sei o quê. Então, o que ela tá falando é verdade. A única coisa que ele ensinou até o fim foi o capacete que ele me ensinou. Eu e a menina. Eles tinham aquele rafle, a gente botava, aí para enrolar o corte não era aquele material, era outro, mais duro, que já ia botar dentro d'água para enrolar, costurar. Legal. Gente, Aí ia cobrir História, né? papel, era celofane. Pergunta então? Era celofane. Não, Papel celofane. aqui está perguntando qual que é a melhor lembrança que vocês têm do seu Leonardo? acho que essa já é Que uma, essa- eu fiquei uma imaginando grande, uma grande... Uma boa Era lembrança. como ele Acho que ensinava. você tem Mas- outra, né? Não, assim, tinha essa e tem quando ele chegava lá em casa. Eu estou de manhã cedo lá em casa, ele... Ei, minha filha! Que ele me considerava como filha. Sim. Aí ele, olha, a gente vai tal lugar assim, assim. Eu ia. Aí os pessoal, tu tá andando? Eu digo, eu ando. Aí a gente ia. Quando chegava o dia de receber o dinheiro dele, que ele não ia junto comigo, eu só ia acompanhar ele. Aí quando tu tem aqui o mercado da Praia Grande, tem uma moça que vende a Jussara. Ele diz assim, esse litro é meu, vai me tomar aqui, tu vai tomar outro, eu levar 2 para casa. Eu digo, não, eu levo para casa que eu não tomo 1 litro de Jussara só. Ele tomava um litro de Jussara. Era. Aí ele, agora você quer, a gente vai levar. Eu digo, tá bom. Mas eu nunca, toda vez que a gente ia receber a aposentadoria dele, tinha que passar nesse... Isso é Jussara, no Mercado Central. Bem aqui no Mercado da Praia Grande mesmo. Das tulhas. Aí a gente comprava a Jussara, eu levava. Eu digo, tinha vez que eu dizia assim, Silvia, hoje eu não quero a Jussara, tô cheinha. Aí ele, mas já vai levar para casa. E você, Rê? A melhor lembrança de Leonardo para mim é o boi. Sim. Leonardo vivia o boi, vivia o tambor de crioula. Eu não dançava tambor de crioula, né? Eu dançava quando, na temporada da festa, ele quando estava, que eu falei, aquele momento que ele ficava retraído, e tinha um momento que eles botavam no som. E esse tambor de crioula dele que toca, isso é muito antigo, essa gravação. É do ano de... Ai, não lembro. 2002, eu acho. Sabe? Quando eles fizeram um registro com 3 mestres de tambor de crioula e o dele ficou assim excelente. Que é esse que toca até hoje, que a gente nunca gravou, depois o Leonardo tem 17 anos, que já partiu. E é o disco que toca em tudo que é canto. Então, eu acho que a melhor lembrança dele é isso. E quando é o boi e o tambor de crioula. Porque nessa época, durante a festa, que eles botavam o som, que ele ficava sentado, né? Concluindo o que eu estava falando, e eu ficava dançando o tambor de crioula. Sem roupa, sem nada, assim, só fazendo aquelas pungas em frente dele, aquela coisa, ele só ria. Ficava rindo assim. Mas eu não imaginava que eu fosse assim, me apaixonar tanto para fazer as coisas que o Leonardo fazia, que eu acabei me transformando numa coreira, olhando, me inspirando e dançando muito só na casa, com uma saia. E assim, né? Acabei aprendendo mesmo, né? Estou aprendendo, porque todo dia a gente aprende Uma coisa. E essa é a minha lembrança. Gosto do boi e gosto do tambor, mas o tambor de crioula era a vida de Leonardo, sabe? E aí era a vida de Leonardo. E ele tocava muito bem, realmente. E eu amo. A minha lembrança dele é essas 2 coisas. O tambor. Enquanto vida eu tiver, eu pretendo estar. Um tambor de Leonardo. Mestre Tem Leonardo. uma camisa bem bonita. Tá bom? Tá, ela ganhou também, só que ela não vestiu. Eu também, mas eu quis já não exibir. coloquei. Tá bom? Linda. Bem linda essa camisa. Bem combinandinho. Bem combinadinho. Uma continuação. Bacana. Ô, Cusita, se você... eu queria assim, que você deixasse uma mensagem para a pessoa que você pensa que vai te suceder.
Se você pudesse falar assim... Não, a gente não sabe quem vai ser, não estou falando que você vai deixar o boi, mas assim... O que você deixa de conselho para quem vá, para que continue isso? É pesado, eu sei. Mas, tipo, eu sei que eu te peguei de surpresa. Mas é no sentido, tipo... dedo de prosa. As coisas vão indo... Igual, foi muito natural. Você só seguiu. Desde de nova você estava. É assim, é aqui uma pessoa que goste da brincadeira, que continue fazendo o que eu faço. Eu, além de aprender, eu ensino algumas pessoas, que eu não gosto de ver a pessoa tá fazendo uma coisa errada, eu vou lá e digo, olha, está errado. Tem muita gente que não gosta, mas eu digo, olha, está errado. E se tu fizer assim, vai dar certo. Agora, do jeito que tu está fazendo, não vai dar. Aí tem gente que não gosta, a gente não pode fazer nada, né? Você está se referindo ao bordado, ao né? bordado. Estão bordando, que tem alguma coisa aí, que não sai legal. Que ama a coisa, entrar no banco, que ama a brincadeira mesmo, como eu gosto mesmo, que carnaval, eu gosto de carnaval, mas o São João, para mim, é tudo. Sim. Pronto. Para mim, é tudo. Tem que fazer... Desculpa. Não, pode falar. Não, eu penso que é esse cuidado que, mesmo a dona Adelaide fazendo todo aquele trabalho de desmanche, não sei o quê, mas esse amor brotou em você. Então, você tem o seu jeito especial e que você vai conseguir ver a pessoa que vai identificar, você vai conseguir identificar alguém que tenha o mesmo amor que você, assim, né? É muita dedicação. A Adelaide ver quem vai ser a próxima consigo. Entendeu? Sim. E você, Regina? Minha mensagem que eu deixo é que... Um conselho. Um conselho é que realmente faça aquilo que o coração pede, né? Faça com amor. Com amor, né? Você resumiu tudo. E aí tudo vai fluindo, né? E dentro desse cenário, a gente precisa muito ter paciência também, né? Com o companheiro. Eu tenho muito isso. Às vezes eu falo com as pessoas que para eu falar as coisas, eu não preciso beber, né? Encher a cara de grode e depois falar. Não. Porque primeiro que eu também não bebo. Tem isso, né? Só água refrigerante às vezes. E aí eu converso com a pessoa sem nenhum problema. Né? Não preciso tomar um esquenta para poder falar o que eu quero. Não. A gente conversa. E eu acho que é isso que a mensagem que eu deixo. Que quem for o sucessor de Regina, que assim tenha o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo respeito pelas pessoas, pelos mais velhos que nos ensinaram isso aqui. Né? Nós temos ainda a permanência de muitos idosos no grupo. Na verdade, a formação do Zabumba é uma formação de idosos, né? Mesmo não tem aquela força, tudo, mas é neles que a gente se inspira, é neles que a gente toca. São eles que dizem, quando a gente faz qualquer coisa errada, vai dar meia-noite do dia 24. Ainda não rezou, olha, tu não pode passar de meia-noite sem rezar. Sabe? Aquelas coisas que estão ali junto com a gente. Então, é com eles, desse pessoal, desses mestres antigos que a gente... se espelha. Sim. E dá continuidade e está resistindo aqui. Concita, qual toada você mais gosta? Deixa eu ver aqui. Vai pensando, Regina. Eu estou pensando, tem uma linda aqui. Eu lembrei outro dia dessa tatuada. Você já lembrou? Sim, mas não sabe. Essa toada... Não, porque aí ela tem o tempo enquanto ela fala são várias, né? Tem muitas toadas bacanas, mas tem uma que ela não é do Leonardo. Essa toada ela é do maestro, do saudoso maestro João Carlos, que era pai da cantora Alcione, e era a pessoa que ajudou muito o Leonardo no boi, sabe? Era o bambambam do boi, era o que não deixava faltar nada na época, né? Antes da gente ter essa relação com o poder público. E ele tinha uma toada que cantava assim, era uma despedida, vou cantar aqui o refrão que eu lembrei dia desse. Ele falava assim, a toada: adeus, eu já vou embora, é chegada a hora de eu me despedir. Assim como o dia se despede da noite, eu me despeço de ti.
Então, assim, é uma toada assim, muito linda. Ela é grande, né? Eu até conheço, sei bem a letra dela. Só que não cabe, porque não tem aquela voz da Vivian. Ah, para! E eu não tenho voz de Regina, minha filha. Aí já viu, né? Aquela voz apaixonante, da cor de cobre, que nos mexe com a gente, né? Imagina. Eu não tenho essa voz. Imagina. É o amor. Deus conserve essa voz Amém, bela obrigada. e você cante essa toada um dia no Boi de Leonardo. Essa despedida. Eita, nós, ó coração! Amém, amém. Que assim bacana. seja. Imagine. A minha é: a quem Deus promete não falta, para ser feliz não é preciso carreira. Assistência vem chegando, trazendo nossa brincadeira, de Leonardo Martins, da Santa Maria do Vieira. A voz não é boa. Imagina! Tamo junto. Imagina, Deixa as duas que imagina. cantam ali. Nós dois estamos juntos. Imagina, pra mim, eu quero falar uma coisa. Para mim, a gente estava falando até esses dias sobre a voz de quem canta o boi. É uma coisa diferente. Tanto o boi como o tambor Assim, também. É uma coisa diferente, que é muito carregado de sentimento. Então, não tem nem como imitar. Quando a gente começou a estudar, até agora a gente estuda para fazer o da cor de cobre, não tem como imitar essa voz. Então, não tem isso, eu não sei cantar, a voz não é boa. Não, gente, porque eu vejo assim, acho que o Kelson concorda comigo pela nossa conversa, é carregada de sentimento. Isso que eu acho que é o brilho, assim, Sim. entendeu? Ah, legal. E é o sentimento O mesmo. brilho da Antes liberdade. eu achava antes que era... Eu falava assim, uma voz que tem história. Mas ontem a gente ouviu um cantador bem novo. E ele tinha a mesma voz, cheia de sentimento. Então não é isso. Tipo, não é a idade, não é. Realmente é o sentimento que vocês têm. Que a gente não tá falando fora do microfone, desculpa. Que é o sentimento que vocês têm. Isso que deixa ser único. Não? Para finalizar... Estamos acabando. A nossa vontade é ficar aqui horas e horas e ficar ouvindo, que é muito gostoso para nós. Enriquece demais. Mas a gente pediu para... Inicialmente a gente tinha pedido para a Regina, né, porque não sabia quem que vinha, trazer um objeto afetivo, um objeto que tivesse significado. Não sei se é para vocês duas, se é para uma de vocês, não sei. Mas a gente gostaria que vocês mostrassem agora para a gente. Tá aí, ó, tá aqui do lado. Ali, ó. Tá aqui do lado. Ah, tá. Sentimento. Aqui tá. Eu estou apresentando um chapéu bordado por essa dona Vicky. Ela colocou um São João, né? Aqui na frente. Esse foi um dos primeiros. Geralmente vem aqui. Foi um dos primeiros bordados? Vira ele um pouquinho para lá. Esse que aí a câmera pega. Ou aqui para aquela ali. Aí. Aí, esse aqui é um chapéu. Então, esse chapéu aqui tem foto do Leonardo com esse chapéu de vaqueiro que a gente chama. Sim. Tá? Tem foto dele. Então, assim, ele serve para uma entrevista, serve para a gente, né, ficar bonito. E é esse aqui. Aqui representa o trabalho do bordado. Né? Sim. É uma peça principal do vaqueiro que faz a coreografia com boi, do batuqueiro, né, o pessoal da percussão. Ele é um nosso símbolo. E Sim. o São João, que é o dono da festa, ele está sempre, ele é muito presente nas indumentárias, nas roupas bordadas do boi de zabumba. O São João, ele é muito presente. A Concita agora está inventando botar até uma veste xadrez. Sim. Ela me falou que é uma assinatura. Eu acho que sim. É uma assinatura que pelo bordado a gente vai reconhecer qual é o bordado que a Concita fez. Qual é o São João que a Concita bordou. E aí, como muita gente tem o São João bordado, e é para não se perder, né, com outros... Sim. Com outras peças de outros grupos, a gente identificar por onde está. Sim. Legal. E vira uma marca visual também, né? Uma assinatura, como o Kelson disse, que você olha várias peças, se você olha aquelas e fala, aquela é do Leonardo, aquela ali... E agora não está acontecendo um festival, mas acontecia um festival do Boi de Zabumba, e lá era um espaço também onde muitas peças se perdiam, né? Eu esquecia aqui, quando procurava, cadê o chapéu, cadê não sei o quê, entendeu? Então, essa foi uma das tiradas dessa dona bem aí, que deu certo, tá dando certo. Que legal. Tá? Entendi.
Vamos finalizar. A gente ensaiou tanta É abertura. com tristeza. Então, a gente ensaiou tanta abertura e não ensaiou a finalização. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a vocês por terem participado disso, toparem mais uma vez, estar apoiando a gente. Vocês estão sendo as primeiras convidadas para essa entrevista, essa conversa, esse dedinho de prosa, tá bom? E muito, muito, muito obrigado a vocês duas, ao pessoal do Boi de Leonardo, pelo apoio que vocês sempre deram para a Clarim, para a gente poder realizar esse projeto, que é o da Cor de Cobre, que as indumentárias que vocês nos emprestaram foi essencial, assim, fez uma diferença imensa. Quando você emprestou, quando eu escolhi aquele chapéu, que eu só escolhi aleatório, você falou, não, pode levar. E aí, por que você quer esse? Eu falei, não sei, é o mais bonito. Mas esse tá velho, as fitas tão velhas. Eu falei, mas é o mais da hora. E aí, você não falou nada. Depois que você fala, é que esse daí é o chapéu do meu pai. Eu falei, sério? Eu falei, caramba, a responsa de levar esse chapéu para São Paulo. E para guardar em casa, então? Aí, tinha um lugar, especial, ficou um tempo na minha casa, só faltava acender uma vela para o chapéu. Sim, porque para nós, para vocês tem um valor e para nós tem um valor diferente, mas é muito valioso dizer, gente, é o homem que inventou, o boi leva o nome dele, tudo foi do jeito dele e o chapéu dele está aqui. Bacana. Tipo... É uma coisa muito importante para nós. E a sua fala foi muito... Não vou levar não, Rei. Não vai levar. Se ele está querendo passear, se está querendo dar uma volta lá em São Paulo, pode levar, tá tudo bem. Então, tá bom. Então, com isso, eu quero agradecer mais uma vez. E, gente, a gente vai estar deixando na descrição o Instagram do Boi, o Instagram delas, caso vocês queiram entrar em contato, tá bom? Mais uma coisa? O Instagram do Jandir, que é Jandir, todas essas pessoas que a gente comentou. O Instagram do Espaço aqui, que é do Museu Casa de Nhozinho. Isso. Do pessoal que está produzindo, e a gente quer agradecer. Contato de todo mundo que está participando da produção, todos os da gravação. A gente vai estar deixando aqui o contato para vocês seguirem, e caso precise de alguma coisa, chama esse povo. Quem vir para o Maranhão trampar, tem esses dois maravilhosos aí, a Luísa e o João Simas, que está fazendo essa captação, e o som e luz e vídeo. Edição, tudo. Obrigado, gente. Obrigada a vocês e obrigada a vocês que estão assistindo e acompanhem aí as próximas aventuras nesse dedo de prosa. Nesse dedo de prosa. Valeu. Valeu. Assistência que tá na bancada, levanta que o boi chegou. Assistência que tá na bancada, levanta que o boi chegou. O terreiro tava triste, neste momento se alegrou.